Vamos ter que recomeçar, Não foi mal. porque eu esqueci-me de pôr isto a gravar. Acontece. E como é que, para se apresentar? Sou o Padre Natanael, Nicola Racemos, estou aqui no Patriarcado de Lisboa e nestas terras lusas, em Portugal, há 20 anos, já fez no dia 27 de setembro, ao serviço do Patriarcado de Lisboa, que me convidaram para acompanhar a comunidade ucraniana, ou seja, vossos e meus irmãos ucranianos, mas também eu tenho muita alegria e graça de servir também meus e nossos irmãos portugueses, porque a igreja é uma só. Muito bem. Como é que o Padre Natanael, que é padre, mas também é ucraniano, está a acompanhar esta situação de tanta tensão que se está a viver na Ucrânia e na fronteira com a Rússia? Sabe, Paulo, é com dor, apreensão, posso dizer medo também. Medo no sentido de que não aconteça o pior. Não só para a minha pátria, para a minha mãe Ucrânia, que está na Europa, o centro geográfico da Europa está na Ucrânia, mas pode ter consequências não só para a Europa e para o mundo inteiro. Acompanho esta situação desde 2014, não só com estes sentimentos negativos, mas também com oração e muita confiança. Confiança que o Senhor, na sua providência, preparou algo maior e melhor. E tanto para a Ucrânia como para todas as pessoas de boa vontade, todos que têm o coração aberto ao Príncipe da Paz, que era a Rainha da Paz, a Mãe de Cristo, que é a cabeça da Igreja, por isso ela é a Mãe da Igreja, a nossa Mãe nos deu. E quer dar hoje, agora, ao mundo todo. Esta, como disse há pouco, estamos a ver uma situação que, no fundo, já teve início em 2014, com a ocupação, digamos assim, de alguns territórios da Ucrânia, ou pela Rússia, ou por forças próximas da Rússia. Pela Rússia mesmo. Pela Rússia mesmo. Digamos, acha que há aqui uma estratégia, de alguma forma, da Rússia de querer ocupar pelo menos a parte da Ucrânia em que a população se identifica mais com a Rússia, ou o que é que poderá estar por trás de toda esta tensão, tanto mais que agora estamos num momento de quase conflito, não é? Guerra. Não é quase conflito, Paulo, é mesmo guerra. É uma guerra que já começou não um mês e meio, 2 meses atrás, mas há 8 anos. E esse é o apogeu da chamada guerra híbrida, não só com toneladas de informação, do fake news, todos os dias bombardeados pelas estações que não têm liberdade de jornalismo verdadeiro, de dizer a verdade, mas também com as guerras reais, com armas, e praticamente todos os dias mortos. Não só soldados ucranianos que não estão na Rússia, mas estão a defender a sua pátria, mas também os civis e sobretudo crianças. E isso é péssimo. Isso é mau, porque é uma guerra no centro da Europa, tudo bem, nas fronteiras leste da Ucrânia. O centro da Europa fica mais na Ucrânia, na parte ocidental da Ucrânia, mas fica no centro da Europa, silenciada muitas vezes ao longo destes últimos 8 anos. O Papa Francisco tem sistematicamente falado desta guerra esquecida na Europa, as palavras são dele. De facto, a situação de conflito ou de guerra, para usar mesmo a sua expressão, na Ucrânia já causou cerca de 14 mil mortos. Tal e qual. E existe... Ou mais. E existe, ao mesmo tempo, digamos, uma situação de grande perigosidade e, digamos, quase que de abandono de toda aquela zona fronteiriça onde as populações que vivem ali, que foram apanhadas nesta armadilha do conflito, têm uma enorme dificuldade em sobreviver. Exatamente. E é verdade aquilo que diz Paulo, e Papa Francisco não se cansou, não se cansa, como ele costuma dizer, que o nosso Deus não se cansa de nos perdoar e de nos amar,
ele como o servo de Deus e discípulo fiel do Senhor, assim vejo os passos dele também, neste sentido, na relação da Ucrânia, e acompanho, obviamente, toda a informação que me vem, mas só estou a me lembrar da iniciativa de coleta, alguns anos atrás, que rendeu 11 milhões, e ele disponibilizou mais 5, pessoalmente, não do bolso, mas do Vaticano, 16 milhões de euros de ajuda e tantas outras para ajudar com coisas básicas, como batatas para semear, aquelas sementes para plantar, os fornos de inverno e lenha para aquecer as casas. Então, isso que o Padre Nathaniel está agora a referir, lembrando essa iniciativa do Papa Francisco, o que o Papa Nathaniel está-nos a descrever é uma situação de pobreza extrema nessa região oriental da Ucrânia. Porque as pessoas encontraram-se numa situação complicada, com muitas dificuldades, conseguem passar a fronteira porque somos geograficamente o mesmo país, mas como ele não, a parte de não é Donetsk e Luhansk, só uma parte da região de Donetsk e da região de Luhansk que não está controlada pelo governo ucraniano. Mas as pessoas têm possibilidade, mais uma vez, com muita exploração, com muita dificuldade, de se deslocar à Ucrânia para levantar a sua reforma, muitas vezes mínima, e sobreviver à boa vontade. E a Igreja tem-se portado muito bem. O núncio apostólico Cláudio Gugerotti, agora que está na Inglaterra, ele fez questão, fizeram-se todas as vias diplomáticas, de celebrar Natal de 2000, posso me enganar, 16 ou 17, nos territórios ocupados pela Rússia. Como um sinal, digamos, de protesto ao mesmo tempo e de aproximação, de afeto para com as populações, é isso? Pelos rebeldes instigados a casa episcopal do nosso bispo Stepan Menyuk foi assaltada, pilhada, etc. O padre Tikhon Kulbaka, um colega meu, diabético, teve preso e não lhe deixavam trazer do carro dele a medicação para os diabetes. Foi com um esforço de quem fez, foi libertado e agora está em recuperação na minha cidade de Lviv. Ou seja, nas zonas ocupadas, a própria Igreja tem sido alvo de alguma forma de ataque ou de perseguição por parte das forças russas, é isso? E só aquilo que trago, que a minha memória traz, com muita dor, que traz, só uma pequena amostra da dor, do tamanho que até para mim é difícil de imaginar, porque não estou lá. Só mesmo quem está lá quem passa na pele, isso no dia a dia. O que nós podemos fazer, e fizemos ao longo destes 8 anos, é rezar, mas para que a nossa oração também seja frutífera, também responder e corresponder isso de uma maneira fraterna, de irmãos, porque é lá o meu irmão e minha irmã, seja ele greco-católico, católico-romano, ou ortodoxo, ou crente, ou descrente, seja quem for. Não é ucraniano ou não ucraniano. Certo, certo. Somos da mesma massa feitos. Imagem sempre é de Deus. Semelhança às vezes perdemos porque somos pecadores, mas aqui ainda temos muito trabalho pela frente para resgatar a imagem. Certo. A imagem não, a semelhança de Deus. E o sentido da humanidade. Exatamente. Não é? A Fundação AIS está muito preocupada e tem acompanhado a situação na Ucrânia, está muito preocupada com esta situação e
aliás, os projetos e o apoio que é dado à Ucrânia, à Igreja da Ucrânia, é dos mais significativos em toda a Europa. Pensa que essa ajuda é vital, digamos, para a sobrevivência da própria Igreja neste momento na Ucrânia? O papel da Fundação AIS, digamos, junto da Igreja da Ucrânia, que está a viver uma situação de tensão tão grande neste momento, como é que classifica essa ajuda? Paulo, se me fez lembrar que ainda nos anos 90, quando eu entrei na vida religiosa, acho que ainda começou antes, o projeto Rádio Voskresinha, Rádio Renascença, que foi precisamente pelo apoio da Fundação Judeu Igreja que Sofre, Церква в Потребі, na Ucrânia, chama-se na Ucrânia. Depois o Seminário de Lviv, Seminário do Espírito Santo, da minha igreja-mãe, da Igreja Ucraniana Greco-Católica, foi construído precisamente com base, a maior parte era da Igreja que Sofre, e hoje funciona perfeitamente, formando novos sacerdotes para toda a Ucrânia, e já os frutos deles também temos cá em Portugal, destas vocações. Formadas no Seminário Svятого Духа, Seminário do Espírito Santo, Seminário Eparquial de Lviv. Não tenho dúvida, e tantos outros projetos, só me lembrei agora dos dois, e que todo o apoio é bem-vindo, porque para aquele que não tem nada, eu estou a pensar mesmo do lado de lá, parece que estou a falar atrás da cortina de ferro, atrás do muro de Berlim, que caíram, e há quem quer erguê-los de volta. Quem perdeu tudo, o pouco que podemos partilhar com eles é tudo. O mínimo, o pouco para o pobre, para quem é tudo. Mas a pobreza espiritual a pobreza. Nós somos todos pobres no Senhor, e por isso, porque Ele partilha a sua bondade conosco. E por isso tudo o que nós fazemos não é só do gesto da boa vontade, da generosidade do meu coração, mas por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aliás, como rezamos no final da Anafra Latina, da Missa Latina. É mesmo por Cristo, com Cristo e em Cristo, que reconhecemos nestes nossos irmãs e irmãos que sofrem. Neste momento, nas regiões ocupadas pela Rússia, estamos a falar de quanta população, quantas pessoas estão, digamos assim, presas, entre aspas, nesta zona controlada pela Rússia? É difícil dizer porque... Sensivelmente. Porque é difícil dizer, eu tenho que justificar, porque muitos saíram de lá e não aguentam pressão, saem de lá. E já são, há quem diz, centenas de milhares, para não chegar a 1 milhão. De pessoas que saíram destas zonas ocupadas e que vão saindo. Porque a situação está péssima em todos os sentidos. Porque no fundo é um estado de sítio constante. Pessoas estão controladas da maneira própria e daquilo que eu não fui lá nenhuma vez. E nunca digas nunca. Mas tenho testemunhos vivos quem foi lá e me contaram e sofreram consequências na própria pele. Se trata, podemos dizer, de cerca de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Que ainda estão lá. Que ainda estão lá. E cerca de 1 milhão, ou talvez aproximadamente 1 milhão, já terão saído de lá, não é? O Padre Nathaniel há pouco fez uma referência a uma imagem muito significativa, que é há uma nova cortina de ferro na Europa, não é? Há um novo, digamos, muro a separar a Europa, que a Rússia está a querer erguer nas fronteiras com a Ucrânia, é isso? Os muros de Babilônia caíram. Antes de Cristo, ainda. Os muros de Berlim caíram no dia 9 de novembro de 1989. Aqueles muros também hão de cair. Quando? Senhor, tu sabes. Mas vamos fazer para que estes muros que nos separam, e há quem quer esta separação, diabolém,
o pai da mentira. Em grego, diabolein, o separador. Este é o verdadeiro separatista, que quer separar, para dividir, para reinar à maneira dele. Não tem a última palavra. A última palavra quem tem é o Senhor, é Cristo, e a bondade dos corações daqueles que lutam pela paz. Muito bem. Só uma última pergunta. Porquê é que a Rússia, em sua opinião, quer mesmo, eventualmente, anexar uma parte considerável da Ucrânia? Imaginamos que é esse o objetivo. Porquê é que será que quer mesmo anexar? É só olhar a história. Eu acho que não muda muito a história. Portanto, se olhar os grandes impérios, para a sobrevivência, eles precisam desviar toda a atenção de dentro para fora, expandir-se. Até certo ponto. Depois tem prazo de validade contado. Seja Império Romano, tão grande. Seja o Império que for. Os impérios passam. Agora, toda e cada nação tem todo o direito de ser uma nação soberana. Claro. E a história da Ucrânia demonstra isso. Porque a Rússia, me parece, ou daquilo que eu me apercebo, não quer aceitar. Só nos vê como parte do seu império. E parece que não quer admitir outro cenário. Mas não só cada nação tem direito a ser uma nação soberana, como não tem nenhum direito de tirar esse direito à nação vizinha, à nação próxima, porque seja até pela proximidade da língua, como Portugal e Espanha, seja dos países soberanos. Em última análise, está aqui em causa uma luta de liberdade e de independência. E muita ideologia que vai cair. Mas, porque Deus nos fez livres e somos o nosso Deus é um Deus livre, não é um Deus tirano. Não é um Deus que manda matar. Olha, em meu nome podes ir matar aquele infiel e acaba com ele. Não. Esse não é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus perdoa até os inimigos, até aqueles que te fizeram mal e te magoaram. Porque é Deus mesmo a misericórdia. E podemos provar isso cada vez que abrimos a Sagrada Escritura, cada vez que participamos na Eucaristia, Santa Missa, cada vez que reconhecemos naquele ou naquela que o Senhor nos cruza no dia a dia, que esse é o meu irmão, essa é a minha irmã. Muito bem, excelente. Que idade é que tem? 46 feitos. 46. Isto não é uma pergunta, mas é só uma informação. Quantas pessoas é que vivem aqui na comunidade ucraniana? Aqui no Patriarcado de Lisboa, né? Nesta zona, não é? Mais sensivelmente. Já lembro-me dos números 180 mil. 180 mil. Legais, da informação que eu recordo da Embaixada Ucraniana, 45 mil registrados na Embaixada Ucraniana. Portanto, 180 era o apogeu dos últimos 20 anos que eu acompanho. Atualmente serão 40 e tal mil, é isso? Cerca de 50 mil. É difícil também dizer, porque nós somos, os números exatos podem nos considerar embaixada, mas os que se inscreveram... Haverá outros, portanto, mais de 50 mil, neste caso mais de 50 mil. Não sei por aí. Admitindo que há 48 mil inscritos. Mas eu acredito que pelo Portugal podiam passar até 300, 400 mil. Em Portugal, não no Patriarcado. Nos últimos 20 anos. Certo. No Patriarcado, talvez 15, 20 mil, eu acredito. Atualmente. A maioria está concentrada aqui. 15 a 20 mil atualmente. Acredito que sim. Ok, só mesmo uma informação. Esta situação toda relacionada agora com a Ucrânia, não é? Presumo que os ucranianos falam consigo também sobre isto. Há pessoas aqui aflitas por terem familiares seus nesta zona atingida, digamos, ou mais na fronteira com a Rússia? Ou não? Ainda domingo passado, em Torres Vedras, na comunidade ucraniana que eu acompanho com muito gosto e amor desde a sua criação, desde 2006, com a liturgia dominical que temos, as pessoas mostraram sua preocupação. Rezamos no dia 26 pela paz na Ucrânia e fazem tudo. Nós fizemos várias coletas ao longo destes 8 anos. Sim. Desde 2014. Mas há familiares de pessoas ou não? Alguns têm.
Alguns poucos, têm. porque a maioria são da parte ocidental da Ucrânia. Certo. E por isso... Mas alguns... Mas mesmo assim tem. Alguns que têm. É. E esses presumo que estarão muito aflitos, não é? Estão preocupados, mas... É possível o Padre Natanael arranjar algum desses contactos, dessas pessoas que têm familiares lá? Eles falarão português ou não? Eu posso tentar. Se falarem português, não torna-se mais difícil? Sim. Posso. Não, mas... Sim, pode ser? Pode. Ok, e isso seria interessante. Posso tentar, Paulo. Pode tentar, claro. Ainda hoje. Claro, pois manda-me, ok? Claro, pois é. Fantástico. Então, você Tá, grava tudo, mas